Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Diego Tolentino, pesquisador agronômico do CTC, Instituto Tecnológico Comigo. O tema da nossa entrevista será a ocorrência de lagarta falsa medideira e broca das axilas na soja. Diego, que bom ter você aqui depois de tanto tempo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Divino Ronaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Morada do Sol FM. Uma satisfação estar de volta aqui para a gente trocar mais algumas informações. Pois é, nesse período de pandemia acabou que a gente conversou pouco, tal, mas eu imagino também que você deva ter trabalhado muito. Eu quero tirar uma dúvida antes com você. Eu falei CTC, antes era ITC. O nome é CTC mesmo ou é ITC? Nós estamos agora com o nome de CTC, né, Centro Tecnológico Comigo. É o mesmo nome que tínhamos antes dele virar instituto. Por questões burocráticas, internas, administrativas, jurídicas, voltamos com o nome antigo. Mas a gente continua aqui com o mesmo papel, com a mesma missão, e só por questões de nomenclatura e burocracia mesmo, voltamos para a CTC, Centro Tecnológico Comigo. Isso é que é importante. O importante é o trabalho que vocês fazem aí, que é sensacional. Trabalho acima da média. Antes da gente entrar exatamente no nosso tema, deixa eu só tentar aqui entender como é que estão os preparativos aí para a Feira Tecnoshow, né? Depois de 2 anos a gente sem ter a feira, como é que está aí a expectativa para esse retorno? Então, Divino, as expectativas são as melhores, né? Assim, todo mundo aqui está empenhado, todo mundo empolgado, o pessoal da parte de campo aqui que prepara toda a ornamentação, está todo mundo trabalhando a todo vapor, o pessoal também de fora, que são das empresas nos plots, estão todos animados com as plantas aqui, todos sendo bem cuidadas. Então a expectativa de todo mundo é que será uma feira assim como as outras anteriores, ou se não, a gente espera até melhor, né? Eu acredito que vai ser melhor, porque depois desse tempo todo, a expectativa muito grande, e se tem uma coisa que a Comigo sabe fazer, é uma feira bonita. Eu falo porque eu conheço outras feiras aí pelo Brasil, e a daqui não deixa nada a desejar para nenhuma grande feira que tem nesse Brasil afora, né? Isso, verdade. Então, assim, aqui sempre foi destaque, né? De números e também de beleza, né? Da ornamentação e da estrutura em si. Então, o conjunto da feira aqui acaba que chama muita atenção. Mas, Diego, nós vamos falar de um assunto que para muitos produtores pode até não fazer muito sentido, né? A gente falar desse assunto agora, mas tem outros que ainda estão no processo e a agricultura é dinâmica, tá? A gente tá sempre olhando para frente, né? Então, às vezes, pode até não fazer tanto sentido para agora, mas aquilo que aconteceu agora pode vir a acontecer na próxima safra. Então, vamos falar dessa ocorrência dessas lagartas aí. Qual foi a causa desses surtos de lagartas na cultura da soja nessa safra, Diego? E por que houve essa quebra de resistência? Então, Divino Ronaldo, as culturas BT, né, de forma geral, que são as plantas que têm um transgene, né, que é colocado, então, uma cultura transgênica, para resistência a algumas lagartas, então a gente chama de cultura BT, né? E o que ocorre? Temos aí também no algodão, no milho, já relatos de quebra de resistência de algumas lagartas a essas tecnologias. Então, o que houve nessa safra na cultura da soja, também foi essa soja intacta com o gene BT, algumas lagartas começando a se alimentar nela, que antes controlava, né? Então veio causando aí uma preocupação, uma dor de cabeça para os produtores. Bom, então quer dizer que não é só a soja que está com esse problema. Existem outras culturas também que estão sofrendo aí com surtos dessas lagartas.
Na verdade, assim, cada cultura com sua especificidade, né? Sim, Tem os genes BTs para cada espécie de lagarta, mas também ocorre em outras culturas. E hoje, especificamente na soja, são genes e proteínas específicas que são expressas na soja e lagartas específicas que são as que a gente vai comentar aqui. certo. No caso do algodão e do milho, são outras. Outras lagartas. Isso. Quais são as principais lagartas encontradas na cultura da soja? Então, atualmente, na soja, vamos dizer que não tem a tecnologia BT, a gente tem a falsa medideira, a lagarta da soja, helicoverpa, as spodópteras, a lagarta elasmo. E aí, quando veio a transgenia, o BT, a soja intacta, ela controlava muito bem a lagarta da soja e as falsas medideiras, que eram as principais lagartas esfoliadoras na cultura da soja. Então, essas seriam as principais. Com o controle dessas duas pela tecnologia, o que vinha se destacando eram as spodópteras, as 3 espécies, a frugiperda, eridânia e cosmioides. Então, essas seriam as principais lagartas da cultura da soja atualmente. E tem alguma que se destaca, alguma espécie dessas que tem mais ocorrências registradas aqui na região, Diego? Então, até antes dessa safra, né, seriam as spodópteras, principalmente a frugiperda, que a gente sabe que também se alimenta do milho, então ela é uma praga que está aí nas lavouras o ano todo. Aí agora, nesta safra, na soja intacta, a gente observou também a desfolha da falsa medideira e da broca das axilas. Então, a gente, por essa quebra de resistência, né, a gente acredita que nas próximas safras ela também continuará causando problemas de desfolha. Então, assim, a gente tinha a principal atualmente, que era a Spodoptera frugiperda, e agora provavelmente a broca das axilas e a falsa medideira também vai ser problema, até por isso que a gente trouxe esse tema para servir como um relato dessa safra, mas também como um alerta para a próxima safra. Você acha que essas ocorrências elas podem acontecer de uma forma mais acentuada nas próximas safras do que aconteceram agora? Então, quando ocorre essa quebra da resistência, então a gente diz que a população, os indivíduos atuais dessas espécies que a gente está tratando, elas já não são mais controladas, então ela vai continuar sendo problema. Então, enquanto a gente não tiver acrescentar uma outra tecnologia que controle essas lagartas, então elas vão continuar sendo problemas. O que pode ocorrer para agravar o problema é se mais espécies de lagartas também quebrar essa resistência, porque a gente teve essa quebra de uma das espécies da falsa medideira, mas a outra ainda não. Então, o que pode agravar é se, por exemplo, a outra espécie também quebrar essa resistência. E também temos a lagarta da soja, né, que é uma lagarta muito importante, só que ela também é controlada pela BT. Caso ocorra também a quebra de resistência dela, isso também pode se agravar. Então, assim, é mais por números de espécies que quebra essa resistência. Esse ano foram 2. Se o ano que vem mais 2 quebrar a resistência, então nós vamos ter outras 2 espécies acrescentando aí problemas para a gente. Hoje eu estou entrevistando o Diego Tolentino, pesquisador agronômico lá do CTC, Centro Tecnológico Comigo, que é o local onde vai acontecer, gente, a Tecnoshow. Agora no mês de... É no mês de abril, Diego? Isso, de 4 a 8 de abril. Isso, de 4 a 8 de abril. Então, lá nesse centro onde o Diego trabalha, vai acontecer a Tecnoshow. Ali eles trabalham o ano inteiro, com muitas pesquisas e trazem resultados fantásticos. E nós estamos falando a respeito da ocorrência de lagarta falsa medideira e broca das axilas na soja. Aqui o assunto vai se desenvolvendo
e ele vai esclarecendo para os produtores a grande preocupação do Diego enquanto pesquisador, não é nem o que já passou agora, ou o que está passando, mas aquilo que pode vir a ocorrer na próxima safra, e ele está falando a respeito disso. Diego, mas tem uma coisa que você disse que eu achei interessante. Você disse que tem 2 espécies de falsa medideira. Quais são essas 2 espécies? Isso, Divino Ronaldo. Temos a Chrysodeix includens, que aqui na nossa região era a mais conhecida, né, antes da chegada da soja intacta, né, e também temos a Hackplusia nu. E essas 2 espécies, é importante a gente destacar que esse surto na soja intacta vem ocorrendo apenas na espécie Hackplusia nu. Desde a safra passada, lá na região sul, também na região de São Paulo, e nessa safra chegando até aqui na nossa região, todos os levantamentos de identificação revelaram que são somente a Hackplusia nu. Então, é muito provavelmente que aqui na nossa região, somente essa espécie que tem quebrado essa resistência na soja intacta. E elas são muito parecidas às lagartas. A olho nu não é possível diferenciá-las. Como que é feita essa identificação? É feita uma identificação morfológica, né, que é somente por microscópio. A gente faz um corte histológico da mandíbula dela para poder observar, para separar qualquer espécie, mas outras instituições de pesquisa têm feito essa identificação e têm relatado somente a Hackplusia nu. Então a Chrysodeix includens ainda é controlada pela soja intacta. A Hackplusia nu, que é outra falsa medideira, já não controla. Pois é, mas por que essa Hackplusia nu? Rapaz, que nome difícil, hein? Hackplusia nu. Por que você acha que justamente ela quebrou essa resistência? Então, é porque a interação, né, da proteína BT ali com o inseto, ela é muito específica. Inclusive, tem algumas espécies de lagartas que são controladas, outras não. Então, pode ser ali esse processo de quebra de resistência depende muito da composição genética, né, vamos dizer assim, da evolução ali que tem na própria espécie. Então, uma espécie, ela pode ter, dentro do seu genoma ali, ter aparecido alguns indivíduos que tenha sobrevivido se alimentando daquela proteína BT da soja. Aí esses indivíduos que sobreviveram, eles vão se acasalando, multiplicando, até que a população toda fique resistente. E já na outra espécie, na Chrysodeix, ainda não apareceu esses indivíduos resistentes. Então, como é uma coisa muito específica, né, de genes que a gente está falando, da genética, então por isso que uma espécie quebrou resistência e outra não. É correto, então, eu afirmar que a soja intacta não tem resistência para essa lagarta Hackplusia nu? Isso, Divino Ronaldo. Então, a gente já detectou que a lagarta que quebrou essa resistência, que já se alimenta normalmente da soja intacta, é a Hackplusia nu. E, em contrapartida, a Chrysodeix ainda não, ela não consegue. Então, a soja ainda é resistente à Chrysodeix, mas não é mais resistente à Hackplusia nu. Mas pode ser que essa outra espécie, que por enquanto ainda tem a resistência, também tenha indivíduos que sobreviveram, que venham a acasalar, pode até estar acontecendo isso nesse momento, logicamente que é uma suposição minha aqui, e possa vir a ser um problema no futuro. Pode acontecer. Isso, é uma situação, vamos dizer assim, de seleção natural. Uhum. Os indivíduos estão ali sendo expostos, né, àquela pressão lá da proteína, e pode ser que não ocorra, mas pode ser que amanhã também ocorra. Então, assim, é um evento biológico que pode ser, é possível de ocorrer também com qualquer uma das outras espécies que também são controladas. Tá, então vamos falar dessa Hackplusia nu. Quais são os principais problemas causados por essa lagarta? Então, o principal problema é o dano direto que ela causa na folha. Então, são lagartas que se alimentam muito. Então, a mariposa coloca muitos ovos, uma grande quantidade de lagartas começa a se alimentar das folhas da soja, e a folha da soja, então, ela é responsável por fazer a fotossíntese ali, os fotoassimilados, que vão virar
os açúcares que vão ser direcionados para o enchimento de grãos. Então, isso vai afetar diretamente na produtividade. Então, redução de área foliar, redução de fotossíntese, então redução da produtividade. Então, a principal causa dela é desfolha, ela só se alimenta da folha, diferente de algumas outras lagartas que também atacam as vagens. E no caso, então, da falsa medideira, da espécie Hackplusia nu, que já está se alimentando da soja intacta, é a desfolha, o principal problema. Essas folhas, elas estão mais na parte que essa lagarta se alimenta. São as folhas que estão na parte superior da planta, na parte média ou na parte inferior? Então, alguns relatos aí da literatura têm mencionado que essa espécie ela se distribui melhor no dossel da planta. Então, ela tem lagartas que ficam em cima, no meio, no bacheiro. Então, isso acaba que facilita o controle, pelo menos, das lagartas que estão na parte superior. Diferente da outra espécie, da Chrysodeix, da outra espécie falsa medideira, que ela se concentra mais na parte de baixo, bacheiro, e na parte média. Já a Hackplusia, ela se distribui de forma mais uniforme no dossel da planta. Então, ela causa desfolha na planta inteira. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Diego, essa lagarta, ela tem causado danos na soja intacta de segunda geração também ou somente na de primeira geração? Então, Divino Ronaldo, o que a gente observou nessa safra é que ela causa um pouco menos de desfolha na soja intacta de segunda geração, mas também está se alimentando, causando danos na de segunda geração. Então, a gente pode deduzir que a intacta de segunda geração ela tem uma certa supressão, mas não tem a resistência completa. Então, na de primeira geração, onde foi quebrado, né, ela se alimenta, já causa grande desfolha, e na de segunda geração, ela se alimenta, só que a desfolha é menor. Então, ela não consegue se desenvolver tão bem quanto na primeira. Só que a gente não pode afirmar que é resistente porque ela ainda se alimenta. Então, tem esse meio termo, vamos dizer assim. Então, mas ela também causa danos, de uma menor proporção, mas também na de segunda geração já está causando danos. Certo. E a broca das axilas? Também ela tem trazido preocupações, tem causado grandes danos? E a resistência dela também já foi quebrada ou não? Pois é, Divino Ronaldo, também é uma preocupação, porque era uma lagarta que também era controlada pela soja intacta, e a gente observou juntamente com a Hackplusia nu, desde da safra passada em algumas regiões e agora na nossa região, a broca das axilas também tem trazido alguns prejuízos. Ela é uma lagarta um pouco menor do que a falsa medideira, só que ela ataca os ponteiros ali, vamos dizer assim, é mais fácil de entender, o broto ali da soja, aquelas folhas pequenas onde está começando a abrir o trifólio, ela faz uma junção ali com uma teia, onde ela se esconde e começa a alimentar do broto. Aí depois, quando a soja abre e expande a folha, ela já está toda consumida ali por sua área foliar. Então ela, apesar de ser pequena, ela causa um dano também muito grande, e ela é difícil de ser controlada porque ela fica ali protegida, né, dentro ela se fecha ali junto com as folhas com a teia, apesar dela estar no ponteiro onde ela fica exposta, fica mais fácil, na verdade, chegar ao produto de uma aplicação, só que quando chega ela está protegida ali. Então também tem causado uma certa preocupação aqui na nossa região. Quando você fala teia, é semelhante a uma teia de aranha? Isso, é tipo um fio, né? Um fio de seda, um fio de uma teia de aranha mesmo. Os prejuízos causados por ela são os mesmos da outra lá? Ela come a folha, aí com menos folha, da fotossíntese é menor, sem fotossíntese não tem açúcar, aí não enche o grão. É mais ou menos isso ou é diferente? Exatamente.
tem esse dano, que é a desfolha, né? E também é até chamada de broca das axilas, porque também, quando ela fica uma lagarta um pouco maior, ela entra ali no pecíolo mesmo da folha, ali na junção ali do caule com o caule da haste da soja com o pecíolo da folha, que é como se fosse a axila, né, da planta, né, ali daquele local. Por isso que chama broca das axilas. Ela também perfura ali e pode quebrar uma haste, quebrar um trifólio. Então ela também tem esse problema. A ocorrência dessa broca das axilas, ela é nova aqui na região, ela já havia registros anteriores dela? Assim como as falsimedideiras, né, ela já era uma praga que era relatada antes da cultura BT, da soja intacta chegar. Só que como a lagarta da soja e a falsimedideira eram muito agressivas e muito em destaque, a broca das axilas acabava como ficava meio escondida devido às outras serem muito mais problema. Certo. Aí agora depois que veio a soja BT, aí nenhuma delas era problema. Agora, como ela vem quebrando aí como uma das primeiras, então ela já começa a ser uma preocupação. E quais são os principais pontos de atenção que deve se ter, que deve se observar, Diego? Então, Divino Ronaldo, a questão do monitoramento, o que a gente preza, na verdade, para controle de lagartas, como a gente são lagartas bem específicas da cultura da soja, né? Das culturas que temos aqui na região, por exemplo, elas não atacam o milho, não atacam o sorgo. Então, a gente não tem muito o que fazer antes, a gente tem que monitorar a presença delas nas lavouras. Então, e outro ponto também é o time de aplicação, quando é necessário fazer uma medida de controle com inseticidas, a gente não deixa passar do ponto, porque quando a gente deixa passar do ponto, às vezes a gente precisa fazer intervalos menores de aplicação, e aí, na verdade, quando a gente deixa passar o time, além da gente ter uma eficiência menor, a gente vai ter que fazer mais aplicações com intervalo menor, principalmente monitoramento. Bom, então só reafirmando, o monitoramento ele é importante então, né? Só para reafirmar. Isso, para todas as pragas, né, inclusive as lagartas que a gente está falando, é imprescindível fazer um bom monitoramento. Certo. Existem opções de inseticidas no mercado para fazer o controle dessas pragas, Diego? Sim, para controle de lagartas, atualmente nós temos muitas opções de inseticidas. Inclusive, dentre as pragas, as lagartas são as que têm atualmente a maior gama de moléculas diferenciadas, né, vamos dizer assim, de opções, na verdade, até porque a gente tem muitas lagartas de difícil controle, como as espodópteras, as helicoverpas, que têm causado danos em várias culturas. Então, reforçando, a gente vai caber então ao técnico, né, que assiste o produtor, que dá assistência ao agrônomo, o técnico agrícola, para fazer o monitoramento e, se necessário, fazer a aplicação de inseticida. Então, temos opções no mercado, então o próprio agrônomo tem condições de fazer essas recomendações. Bom, então só para a gente fechar, Diego, como fazer o controle dessas lagartas? Então, como ponto final aqui, para a gente deixar bem reforçado, o principal é o monitoramento, aí desde a fase vegetativa, porque tem pragas que vão acometer a soja mais no reprodutivo, por exemplo, os percevejos, vão causar mais prejuízo. Agora, as lagartas, tanto a falsimedideira quanto a broca das axilas, elas podem estar presentes desde o início até no final do ciclo. Então, o monitoramento da lavoura é imprescindível desde o início, e o técnico, de acordo com esse monitoramento, vai decidir se está no momento ou não de aplicar, porque se deixar de passar um momento, ele pode ser que perca aí o time, aí ele vai precisar repetir a aplicação, reduzir intervalo, aí então ele decidindo se já é
momento, ele tem opções no mercado para comprar os inseticidas e fazer uma boa aplicação e conseguir controlar essas pragas. Diego, excelentes as suas informações, muito obrigado, um grande abraço para você, estamos aqui te aguardando, some de mim não. Eu que agradeço aí mais uma vez pelo convite, Divino Ronaldo, e estamos sempre à disposição, vamos marcar sim um próximo bate-papo aí com a gente. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.